Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário que vocês vão dar uma olhadinha aí nesse vídeo. Então, eu vou estar aqui também gravando em outras redes sociais para poder ampliar aí o alcance da minha voz, do meu testemunho de vida, né? Vamos dizer assim, e de alguma forma poder me sentir útil e colaborar aí por esses tempos modernos e de muitas mudanças que muita gente da minha época não se adapta, né? Apesar de estar aqui todo jovial, mas eu já vou completar 50 anos e vou estar dando uma base do que se pode fazer, cada um se adaptando, na sua biologia e na sua forma. Estou entrando aqui agora também ao vivo, né? Como eu estava falando no princípio, e colaborar, né? Com essa... É a única coisa que eu posso fazer, fazer a minha parte conscientizando as pessoas, né? Hoje em dia, muita gente fala de longevidade, muita gente fala sobre zonas azuis, né? Zonas azuis, e realmente esquece muitas das vezes de falar sobre a adaptação, né? Nós vivíamos num tempo diferente, né? E pegamos essa transição da modernidade, né? Novas intoxicações por ondas magnéticas, né? Transição de modernidade. Nosso corpo está colocado mais à prova, né? Em algumas novas situações que outras gerações biologicamente já vão se adaptar. Nós que somos aí dos anos 90, dos anos 80, já até dos anos 70, né? Já temos que tomar muito cuidado, né? A transição, eu queria também deixar aqui uma base, né, para os jovens, né, que muitas das vezes estão distraídos e não passou por certas coisas que eu passei. Deixar para os jovens um mapa psicológico, né, das situações que algumas pessoas percebem e outras não, né? O psicológico também da mudança nutricional, muitos assuntos juntos, tá? Não vão pensar que eu estou aí misturando tudo. Aliás, estou misturando tudo, mas é para poder fazer um conteúdo só aí, não ficar fazendo muitos vídeos. Vamos falar sobre a parte de longevidade? Muita gente mostra sobre as zonas azuis, né? Sardênia, Okinawa, não sei o que mais. Mas as pessoas têm que ver também que essas pessoas, elas não estão num shopping, não estão adaptadas a grandes cidades. Então, o motivo da longevidade dessas pessoas é o ar, é a água, é a não toxicidade eletrônica, muitas coisas que têm um benefício. Difícil não é longevidade em uma cidadezinha do Himalaia ou em algum lugar privilegiado que tenha pouca poluição por indústria. O difícil é viver com longevidade na cidade, que você muitas das vezes é criticado pelas pessoas comuns, pelas pessoas que realmente não se dão conta de que o mais valioso da vida é a saúde. Então, hoje em dia você tem que lidar com o amor, com a situação da sua vida, e esse caso de longevidade, amor, tristeza, ansiedade, todas essas situações têm que ser minuciosamente estudada dentro da individualidade de cada biologia, né? Cada biologia tem uma situação, cada bioquímica tem uma situação. Se você come um alimento pela manhã e o estômago, o intestino, você não comeu semana passada o alimento bom e seu intestino está um pouquinho pior, na verdade, o organismo ele
quando está muita toxicidade, ele tem que ser economizado a demanda de energia para que ele possa ter tempo de reparação. Então existe uma complicação muito grande aí na interpretação nutricional. Então, gente, eu vou estar aqui meio que tentando ou esclarecendo certas coisas para vocês. No caso da longevidade, você tem que aplicar uma epigenética. Aplicar a epigenética em lugares onde não tem muito fábricas, não tem muita coisa como a Sardenha, como Okinawa, como não sei o que, é muito fácil. Porque o entorno já é positivo. Mas você aplicar isso nas grandes cidades, nos países em desenvolvimento, se você viver nas montanhas do Himalaia, você não vai ter shopping, você não vai ter entretenimento, e essa geração de hoje, ela precisa disso justamente dependendo aí da adrenalina e do cortisol. Então, muitas das vezes uma pessoa que vai viver em algum bairro, em alguma cidade, algum pueblo, algum cantinho, alguma civilização escondida aí no Himalaia, não vai ter tanta felicidade de estar no shopping, interagindo ou vivendo a modernidade. Então, são situações, o difícil não é viver com longevidade nesses lugares. O difícil é viver longevidade dentro da selva de pedra, né? Então, tem até pessoas que dizem, né? Cara, esse negócio de ficar não comendo glúten, não comendo leite, não comendo essas coisas, você no final não vive. Você vive sempre restringindo e é o extraterrestre da galera. Mas, gente, hoje em dia, se você quiser viver muito, se você quiser viver com saúde, para quem não me conhece aí, eu superei muitas coisas, por isso eu estou aqui como exemplo, senão eu jamais estaria falando de uma coisa. Eu não sou a favor de só teologia, sou a favor de prática. Então, quem entende de biologia, quem entende de biologia científica, quem entende de neurociência, quem entende de qualquer área, tem que praticar isso para ter certeza, porque nem toda matemática é exata quando se trata de biologias independentes, biologias únicas, como a digital. E somos assim, né? Somos assim. Nem para todo mundo a cúrcuma funciona como antioxidante, né? Nem para todo mundo as lectinas e os oxalatos vão fazer mal, vão fazer bem, nem vão fazer mal. Depende da bioquímica, depende de como o corpo vai interpretar isso dentro. Então, a confusão nutricional está causando uma desistência e um estresse nessa geração. Você tem que aprender a escutar seu corpo e aprender a colocar a saúde em primeiro lugar. As profissões existem eternamente. Os carros, as mansões, os luxos vivem enquanto as gerações viverem. Mas a saúde sua é limitada. Você tem pouco tempo nessa terra, passa muito rápido, para você priorizar ganho de dinheiro, que é necessário. É necessário para você viver, mas não pode botar a saúde em primeiro lugar, não pode botar a saúde em segundo lugar, tem que ser a saúde primeiro. Cada um se adaptando às suas responsabilidades. Muita gente diz, eu não posso ficar com essa frescura que eu tenho 3 filhos para sustentar. Tá, não foi eu que fiz, foi você? Então, essa arquitetura já tem que ser desde o princípio. As inseguranças, os complexos de inferioridade, as loucuras, né, da irresponsabilidade. Eu tenho medo de ficar só, porque eu me acho feio, porque eu não tenho dinheiro. Como eu encontrei uma louca que não liga para essas coisas, eu vou agarrar com as 2 mãos. Aí depois você vai, joga na loteria, ganha na loteria, e aí daí você já tem acesso a mulheres super bonitas, e mulheres diferentes, ou outras mulheres, e aí você já olha a sua, aquela que estava nos momentos difíceis, e o ser humano é implacável. Não vou generalizar, que deve ter alguns por aí que pensam como eu, mas a maioria são implacáveis. É dinheiro, vaidade, e o amor é isso, né? Vamos dizer assim. Não deveria, mas acaba sendo. Para mim, o amor ele só consegue ser sentido depois que passa por várias etapas.
Eu não acredito em amor à primeira vista. Pode até ser que o amor à primeira vista seja você avistar a pessoa a primeira vez, que vai te completando nessas fases e acaba tendo esse amor. Não, para mim não existe à primeira vista aquela coisa de amor da minha vida. Entendeu? Porque se fosse o amor da sua vida, se fosse amor de verdade, não acabaria por falta de dinheiro, não acabaria por doença, não acabaria por outro que aparece, não acabaria, entendeu? Porque o amor cuida, o amor, eu já falei. Eu que nunca acreditei muito no amor, nunca fui muito de amar, nem nessas coisas, então eu sei, eu sinto como que funciona a troca da vida, né? Então é isso, gente. Então os jovens hoje, eles estão atravessando uma fase muito complicada, né? Porque hoje o mundo não está como antes. Antigamente não havia tecnologia como tem hoje, então as pessoas poderiam ser diferentes, né? Tipo assim, poxa, eu chegar na Ucrânia, na Rússia, aí eu já seria uma pessoa que, se eu tivesse um trabalho bom, tivesse uma coisa, seria exótico, né? Ou pelo tipo do meu rosto, pelo tipo... Hoje em dia não. Hoje em dia, pela internet, as pessoas já estão achando comum. Já acabou aquele negócio de que você vai fazer sucesso nos países por ter um rosto exótico ou por ter uma beleza diferente. Hoje em dia está tudo globalizado. O que vale hoje em dia é o dinheiro, a fama e a saúde, logicamente, né? Que não sei porquê, mas muitas pessoas que têm dinheiro geralmente não têm saúde como deveria, né? Se cuidam mais na medicação do que na prevenção. Tem mais seguro aquela clínica para o dia que der alguma coisa grave, clínica de luxo para passar a mão na cabeça da doença, de que prevenir essa doença com hábitos maravilhosos, incluso da onde morar, né? Aonde morar no lugar onde tem um ar privilegiado, uma água privilegiada. E cometem muito erro de ir para as grandes metrópoles e acabam adoecendo e acaba o dinheiro ficando para os herdeiros em menos tempo que deveria, né? Está na Terra. Então vivemos uma era muito complicada. Então o conselho que eu dou para os jovens aí, para não cometerem os erros que eu cometi, é não se desesperar, não ter... Primeiro, olhar para dentro de si e ver capacidade de vencer. Porque o complexo de inferioridade faz as pessoas casar cedo, faz as pessoas buscarem mulher cedo, com medo de ficar só. E se você, o conselho que eu dou para o jovem hoje, de coração, pelo exemplo de vida que eu tenho, por ter superado 20 anos de uso de substância, acidentes, doenças, então eu tenho essa obrigação de, pelo menos aqui, dizer para os jovens que não cometam excesso no princípio da vida e que procurem visar a conquista profissional, saúde, para depois poder selecionar pouco a pouco uma pessoa para estar ao seu lado. Porque se você se desesperar e trocar os valores disso, você corre risco do efeito rebote e a vida te dá o retorno lá na frente. Tipo assim, ai, tenho que fazer um filho para prender essa mulher, tenho que ter essa mulher de qualquer forma, tenho que fazer isso. Então tudo isso vai repercutir no futuro. Porque como o futuro é incerto e não existe ainda, pode passar de tudo. Então, muitas das vezes, aquele que é pobre no começo fica milionário no futuro, você entende para quê? Por jogar na loteria, por fazer um livro, por sei lá o quê. E você pode se surpreender e machucar as outras pessoas, como acontece muito nas igrejas, né? Que pessoas humildes, que não sabem ministrar a vida da riqueza, de repente ficam ricos e deixam a mulher que te arranjou lá naquele interiorzinho, naquela época de pobreza, e arruma desculpa porque tem acesso ao novo, tem acesso a comprar as pessoas, tem acesso a ter mulheres bonitas ao lado. E hoje em dia você tem que ter muito cuidado, porque eu vivi os melhores tempos, anos 80, anos 90. Por quê? Porque hoje em dia está muito difícil de você conseguir uma pessoa para estar do seu lado de verdade mesmo. Por quê? Por causa da internet, do que as pessoas se projetam e seguem a projeção disso através das redes sociais. As pessoas querem ter dinheiro para viajar, querem ter homens bonitos e ricos para poder aparecer na internet, e os homens ricos e bonitos querem mulheres cada vez mais perfeitas e mais
e casamentos e mudanças psicológicas que a gente muitas das vezes não tem estrutura para entender, como casais liberais, ricos que têm 4, 5 mulheres que aceitam umas às outras, por causa de dinheiro, e a internet, né, que causa muita ilusão. Então, vivemos tempos diferentes. Muitas das vezes nós, que somos dos anos 90 e anos 80, tentamos querer que esses tempos voltem, mas não vai voltar mais. Agora estamos na era da informática, a era da digital, a era da modernidade tecnológica. Então as pessoas agora ninguém quer deixar de viajar, ninguém quer mais se contentar com aquela vidinha, né, vamos dizer assim, entre aspas, daquele cara trabalhador. Todo mundo busca sempre um homem melhor. Até os evangélicos hoje em dia se tatuando todos, sabe? Querem todo mundo se modernizar, né? Então, jovens, cuidado, filhos meus aí que vê esse vídeo, outros filhos que eu tenho aí, por favor, manter atenção, né? Se você tem uma namoradinha, se você tem aí um relacionamento, mantenha as coisas equilibradas, né? A vida é um acordo, a vida é uma troca, vai da maldade dessa troca, equilibrai-vos, né? Por exemplo, se você tem uma namoradinha, cuidado para não engravidar, cuidado para não pensar que é a única que vai ter na vida, deixa a vida rolar, se for vai ser, se não, não procura por complexo de inferioridade, eu não tenho dinheiro, ela tem mais, se juntamos nós dois eu fico um pouco escorado nela, ou então eu só consigo crescer por causa dela. Não. Hoje estão vivendo a era da independência. Quem não tem independência psicológica, sociológica, biológica também, aquela independência independência biológica, não depender dos hábitos mal dos outros, sabe? Não ir atrás dos hábitos, aquela independência, aquela eu tenho personalidade biológica, né? Não ir atrás da massa. Então, é impressionante como você, hoje em dia, tem um verdadeiro apocalipse pela frente para resolver em relação à tua vida. Então, o conselho para os jovens é esse, se profissionalizar, controlar. Hoje em dia tudo é vício, cara. Vício de sexo, vício de droga, vício de dinheiro, vício de internet, vício de comida lixo, vício de olhar televisão, tudo é vício. Então, cara, você tem que ter vício em se profissionalizar, vício em independência. Você ter sua casa, não brincar com o sentimento dos outros, ser claro. Claro, a gente está numa época que as mulheres entendem muito de você chegar numa festa e dizer, e aí, vamos curtir nós dois, eu te dou meu corpo, tu me dá teu corpo, e a gente curte noite de prazeres. E aí, se a gente se der bem, a gente vai vendo isso com o tempo, vai vendo, porque hoje em dia, cara, quando você chega para uma mulher e se relaciona com ela, que você tem dinheiro, tem seu apartamento, tem seu carrinho, tem sua vida, e de repente você encontra uma mulher, os encontros hoje em dia, por causa de internet, estão muito comuns. Hoje você me encontra, amanhã você encontra um gringo, depois você encontra um outro, e hoje em dia os encontros são muito mais fáceis pela internet e muito mais complicados de serem de larga duração. Então você, muitas das vezes, que tem sua esposa de muitos anos, cuidado, porque hoje em dia o mundo está muito promíscuo, o mundo está muito complicado, as pessoas estão cada vez com uma sensação de independência irresponsável. De quê? Eu como comida lixa, a vida é minha, eu bebo mesmo, a vida é minha. Eles só pensam em conjunto quando adoecem grave, que vão para a igreja e pensam em um só Deus, em comum, em conjunto, quer dividir o sofrimento com as outras pessoas. Então, hoje em dia a juventude ela comete erros assim, muito grandes em relação a seguir, né, pessoas às vezes que têm a vida ruim só por causa de internet, né? Principalmente países de terceiro mundo tem mania de primeiro a diversão, sexo e loucura, depois a responsabilidade. Não, primeiro tem que ter responsabilidade. Se você faz 3 filhos, você vai passar por 3 vezes ser pai
e 3 vezes por etapas de 3 filhos com biologia diferente, com 3 filhos com adolescência, 3 filhos cada um com a sua adolescência. Você tem muito menos tempo de pensar em você, muito menos tempo de... Se você vê que você não tem estrutura para ter filho, não tenha filho. Se você vê que você tem estrutura para ter filho, tenha com cuidado, tenha com conforto, não vai ter de qualquer forma por impulso, porque você vai pagar isso mais lá na frente. Você vai pagar isso. Porque você vai querer cuidar de você e você tem que cuidar de outro ser, né? Você vai ter que cozinhar, passar, lavar para esse ser até que ele saiba caminhar com as próprias pernas. E isso muitas das vezes requer tempo, paciência, estresse e é um desgaste descomunal para a biologia. Então, se a gente pensar no começo, o retorno da vida vai ser mais justo ou a psicologia da vida vai ser mais justa. Então, o que eu deixo para os jovens aqui é isso, é que preste atenção, hoje em dia não está mais como antes, que a menina pensa assim, eu quero casar com você, a gente vai crescer na vida juntos, se não crescer eu me conformo com o que tem. Pode ser que não aconteça nos interiores, nos lugares ainda que as pessoas não têm tanta maldade, ou não têm tanta ambição, não têm tanto capitalismo, mas o mais provável é que essas pessoas já estejam com essa mentalidade por causa da internet. Imagina, uma menina que está lá no interior do Brasil, ela já não pensa mais que ela vai ficar sozinha com aquele vizinho, com aquele casamento arrumado. Ela já tem internet, já com a tradução, já conecta com o francês, com o inglês, já pensa grande e não existe feiura. Eu acho que não existe feiura, não. Existe a pessoa mal cuidada, fedorenta, com uma alimentação anti-higienista, né? Eu acho que existe assim porque, cara, eu já vi tanta gente de fora que adora as mulheres que muitas das vezes nós no Brasil, vocês no Brasil não valorizam, né? Acham que são feias. Então, aquela coisa não existe, não existe. Eu tenho várias pessoas que minha esposa olha no canal que no Brasil seria uma pessoa, vamos dizer assim, depende dos olhos que vê, feia, e bem casada com homens assim, de fora, né? Então aquela menininha lá do interiorzinho que não sabe falar, não quer mais acreditar no príncipe encantado local, já pensa globalizadamente devido à rede social. É bom, é bom, é bom, mas mais um motivo para você pensar em se capacitar e se unificar nesse sentido. Em que sentido? Jovens, buscar profissões que vocês gostam de fazer, se especializar e trabalhar. Mas por que não posso trabalhar numa coisa que eu não gosto? Porque lembre-se que isso vai ser como escova-dente pro resto da vida. Então, se escova-dente custasse muito ruim, ninguém ia escova-dente. Escova-dente é tão fácil, tem gente que tem preguiça de escovar. Você imagina um trabalho que você busca que você não vai suportar todo o tempo 8 horas está trabalhando nesse local. Então, gente, o conselho que eu dou em relação a isso. É você prestar atenção no começo da vida para não haver retorno ruim lá no final ou não haver problema no final. Entendeu? Porque uma coisa gera outra. Se você tem filhos em uma circunstância catastrófica, você vai perder a cabeça por causa do estresse, vai tratar esses filhos mal, muitas das vezes vai com o uso de substância, esses filhos vão se criar sem amor. Uma criança sem amor é um bicho selvagem, vai devolver o que aprendeu no seu entorno. Então você vai gerar uma massa, uma bola de neve de criaturas perigosas no mundo, com rancores. Basta você ver aí nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, Brasil mesmo, as crianças violentas e problemáticas e até com problemas mentais vêm de famílias, de pais solteiros, de filhos adotados, de pessoas que entendem que isso afeta muito forte. Inclusive, no começo da minha vida, eu costumava dizer que a droga, vamos dizer assim, que mais prejudicou minha vida foi a minha história, né, de vida, né? Eu fui adotado e isso acabou com a minha vida. Eu não queria acreditar que eu era de outra família e não da família que eu queria ser, né?
que era a família que me criou. Você se sente complicado, né? E ademais, quando você se sente só, rodeado de pessoas, geralmente quando você tem um caráter que se expressa dentro do tempo, né, das fases, e que você vê que você é mais influenciador do que influenciado, você acaba, para compensar aquela solidão do princípio, você começa a ficar extrovertido e ficar entre o povo, mas não que você esteja rodeado deles. Você acaba se sentindo mais só ainda, mas ao mesmo tempo dividindo admiração para o lado errado, muitas das vezes, né? Eu levei muita gente para a perdição na minha época de adolescência e infância por isso, porque eu sempre me senti só, e quando eu via a multidão, eu me perdi na multidão, né? Mas acabava me achando sozinho ainda. Então, você jovem tem que pensar assim, não excesso,